Bom dia a todos. Nós estamos dando início a essa mesa redonda, que tem o título Tuberculose, análise dos indicadores de alto nível, mortalidade, morbidade e custos catastróficos. A gente tem o prazer de receber 4 palestrantes e eu, sem mais delongas, vou passar a palavra à nossa primeira convidada, a doutora Tereza Casaeva. O título da apresentação dela é Indicadores nos 20 ou 30 países com maior carga de doença definidos pela OMS. A doutora Tereza Casaeva é diretora do Programa Global de Tuberculose da OMS e é responsável pelo trabalho de estabelecer diretrizes, políticas e padrões na prevenção global da tuberculose, controle e cuidado, coordenando toda a rede de apoio técnico aos países em todos os níveis. Além disso, ela coordena todas as ações de tradução de novas evidências em políticas e práticas, promovendo pesquisa, desenvolvimento, abordando os desafios dos sistemas de saúde, como acesso, qualidade do cuidado, seguindo sempre os princípios de equidade e direitos humanos, com uma abordagem integrada em relação a todo o sistema de saúde. Então, é um prazer tê-la aqui, a doutora Tereza Casaeva. A palavra é sua e a sua apresentação, como o de todos, tem a duração prevista de 15 minutos. Então, a senhora está com a palavra. Obrigado. Bom dia, caros colegas e amigas. Bom dia, caros colegas e amigos. Em nome do Programa Global de Tuberculose da OMS, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os participantes, organizadores, colegas e amigos que estão participando do 11º Congresso Brasileiro de Epidemiologia. É uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês hoje e eu gostaria de agradecê-los pelo convite e por essa oportunidade de compartilhar com vocês uma visão geral da nossa atual situação e também ouvir as suas apresentações e os resultados mais recentes dos seus estudos. O Congresso Brasileiro de Epidemiologia é muito conhecido devido à sua longa história e é uma excelente oportunidade de compartilhar os resultados mais recentes de estudos em epidemiologia e nós do Programa Global de Tuberculose também queremos saber mais de vocês, analisando as evidências mais recentes e porque esperamos usá-las também no nosso trabalho junto à OMS. Com isso, eu gostaria então de compartilhar com vocês minha apresentação. Espero que vocês consigam vê-la. A minha apresentação será uma breve visão geral da situação atual com base no nosso relatório mais recente sobre tuberculose a nível global, quais são os principais desafios e qual é o rumo a ser tomado. Com base no nosso relatório de 2021, pudemos ver que a pandemia da Covid-19 teve um impacto grave na resposta à tuberculose e progresso nessa área. Nós podemos ver que pela primeira vez em mais de uma década houve um aumento no número de óbitos e agora mais de 1,5 milhão de pessoas foram a óbito em função da tuberculose, incluindo 214 mil pessoas com HIV. A tuberculose é uma das principais causas de morte entre as pessoas com HIV e é uma causa importante de óbito relacionado à resistência a antimicrobianos. Na verdade, ficamos em segundo lugar após Covid, infelizmente, de acordo com o número de óbitos, mas ao mesmo tempo, com certeza, não somos o número 1, considerando os investimentos e respostas e compromissos assumidos em relação a essa epidemia que nós temos ainda no mundo em relação à tuberculose. Outro achado recente é que menos pessoas foram diagnosticadas e tratadas ou receberam tratamento preventivo para a tuberculose.
menos recursos para serviços essenciais em tuberculose e PID em tuberculose foram alocados. Então, isso significa, portanto, que ações urgentes devem ser implementadas para abordar essa situação atual. E, então, há uma tendência mundial de crescimento e vemos que houve uma tendência positiva lenta, no entanto, na estratégia para a tuberculose, com algumas metas para acabar com a doença até 2030, mas o progresso não foi tão impressionante assim. Mas, como eu disse, esse ano, pela primeira vez, houve um aumento, ao invés de uma diminuição no número de óbitos por tuberculose. Vocês podem ver aqui nesse slide que nós não estamos atingindo a nossa meta global para 2020 em termos de diminuição em relação à estimativa. E, além disso, estamos voltando para o nível de 2017, ou seja, os nossos esforços prévios agora acabaram sendo revertidos, por assim dizer, em função da pandemia da Covid-19. Se nós olharmos a situação nas diferentes regiões, quase todas as regiões estão repetindo ou reproduzindo essas tendências globais, mas podemos ver que, no caso da região africana e da região do Pacífico Ocidental, a situação não é tão dramática assim, pelo menos não em 2020. Em outras regiões, incluindo nas Américas, nós podemos ver tendências muito preocupantes em termos de crescimento em tuberculose no ano 2020. A incidência geral da tuberculose, de acordo com esse relatório, 5,8 milhões tiveram acesso ao tratamento. Isso foi uma diminuição, porque em 2019 foi mais de 7 milhões, ou seja, mais de 4 milhões de pessoas não estão sendo tratadas ou não foram relatadas, ou seja, não sabemos nada em relação ao tratamento e acesso ao tratamento. Então, há um aumento nos óbitos e nós sabemos o que isso significa. Significa que essas pessoas não tratadas têm um risco muito maior de irem a óbito por tuberculose se não conseguirem ter acesso ao tratamento. E, além disso, haverá continuidade da transmissão. Não estão passando. A sua apresentação está congelada. Okay, for me it works. Sorry. Okay, one more attempt. Sorry, colleagues. Can you see now the slide? Sim. Yes, sorry, I will not back in the interest of time, but here I would Bom, eu não vou voltar os slides em função do tempo, mas aqui eu gostaria de mostrar essa queda drástica no número de notificações de pessoas com tuberculose. Vemos aqui 16 países contribuíram com 93% dessa queda a nível global. O Brasil, infelizmente, também faz parte dessa lista dos 16 países onde houve a maior queda no número de notificações da doença. Vemos que as tendências são muito preocupantes, 18% menos notificações comparado com o ano de 2019. Sim, tá ok. Pode prosseguir, obrigado. Okay, good. Okay, good. Now let's look at the trends in the estimate. Bom, vamos dar uma olhada agora nas tendências, na incidência estimada por região. Mais uma vez, a situação se repete nas diferentes regiões da OMS, mas há algumas especificidades que causam muita preocupação. Se olharmos aqui a região das Américas, vemos que, comparado com as outras regiões, há uma tendência, não de diminuição, mas sim de aumento no número da incidência de tuberculose. Isso desde 2016. E essa tendência
acontece principalmente devido à contribuição do Brasil, que é um dos países com maior número de casos de tuberculose na região das Américas. A tuberculose resistente continua sendo uma crise de saúde pública, e se as pessoas tiverem apenas um de 3 dos tratamentos que podem salvar as suas vidas, vemos houve uma queda de 15%, e o sucesso terapêutico para essa categoria é inferior a 60%. Nós estamos agora coletando os nossos dados, com dados mais recentes do Brasil, e isso nos dá uma oportunidade de entendermos se os países estão no caminho da recuperação, mas nós podemos ver que essas quedas continuam e a recuperação tem que acontecer o mais rápido possível. Isso aí é queda no número de notificações. Se nós olharmos aqui o progresso rumo às nossas metas globais, sabemos que estamos atrasados. Só houve 11% de redução na incidência da doença, 9,2% de redução nos óbitos por tuberculose. 40 milhões deveriam ser tratados nesse período e só 50% acabou sendo tratado nesse período. E em termos daqueles que recebem tratamento preventivo, e então poucos acabam recebendo esse tratamento preventivo, que é uma verdadeira catástrofe. Então há lacunas em termos de financiamento, e isso realmente nos preocupa muito se houver quedas nas notificações e se houver queda nas verbas. E, além disso, há pouco financiamento ou poucas verbas em pesquisa. Mas há boas notícias. Vemos aqui que, apesar de todos esses desafios, há alguns países que conseguiram atingir a nossa estratégia para o alvo para 2020. Vemos os países aqui nesse slide, diferentes países, diferentes regiões, e com diferentes abordagens, conseguiram, então, fazer com que a meta fosse atingida. Vemos aqui o grupo de países que também conseguiu atingir essa meta de 2020, 35% de redução no número de óbitos por tuberculose. A região com maior avanço foi a europeia e depois a região africana, que tem feito muito progresso. 8 países são os que contribuíram mais à carga global da doença. E agora eu gostaria de apresentar uma lista atualizada dos países com maior carga da doença. Infelizmente, o Brasil continua fazendo parte dos países com alta carga, tanto de tuberculose quanto de HIV. Mas vemos que alguns países conseguiram sair dessa lista com países com alta carga da doença. E vemos, então, que isso é possível e que o progresso pode realmente ser atingido. Agora, vemos aqui a nossa modelagem, que fez uma previsão da situação. Como será a situação nos próximos anos? E, infelizmente, nós estamos prevendo uma piora na situação em termos de mortalidade por tuberculose depois até o ano 2025. E vemos aí os países com alta carga da doença, que incluem o Brasil. E nós podemos ver também mudanças na incidência da tuberculose, mas no caso da incidência, vemos aí um impacto mais rápido. No caso da incidência, o impacto é atrasado, mas será mais prolongado. E, infelizmente, a duração e o nível desse impacto dependerá de quão urgentemente conseguiremos recuperar a prestação dos serviços. Isso significa que, nessa situação, nós temos que dar uma resposta melhor aos desafios, atendendo às necessidades. Mas o nosso objetivo é sermos razoáveis e nós não vamos mudar essas metas. Temos que sermos mais inovadores, digitalizar processos, e vemos aqui, nós fizemos uma projeção quando nós desenvolvemos as metas para acabar com a tuberculose. O nosso foco continua nisso aqui, mas estamos atualizando. Então agora precisamos de uma
vacina com cobertura de 90% antes de 2035. Se falarem que isso é ambicioso demais, eu diria que é possível. Temos vacinas já sendo desenvolvidas e podemos nos basear, por exemplo, na situação da Covid-19. Então, um atendimento centrado nas pessoas, com controle de infecção e prevenção de controles, tratamento baseado na comunidade, uso de tecnologias digitais é algo que realmente pode mudar a situação. Eu gostaria também de falar sobre as metas mais recentes, as publicações mais recentes do European Respiratory Journal, que mostrou de forma clara que a tuberculose deve ser considerado um fator de risco para doença por Covid-19 grave e que deve fazer parte do sistema de prevenção, incluindo vacinação. E tuberculose deve ser o nosso foco, não deve ficar em segundo lugar, porque os benefícios diretos acabam realmente reforçando a prevenção. Eu gostaria de mencionar agora a nossa plataforma de compartilhamento de conhecimento, onde vocês podem encontrar as diretrizes mais recentes, o acesso é fácil. Eu gostaria de frisar também a importância de continuar com as pesquisas. Vemos aí, então, esse guia mais recente, redobrar os esforços e manter o foco nas nossas metas e o mais rápido possível, levando a uma recuperação nos serviços essenciais de tuberculose. Todos esses detalhes podem ser encontrados no nosso relatório, inclusive numa versão em aplicativo. Era isso, obrigada, e será ótimo ouvir as próximas apresentações e eu desejo a todos sucesso nesse congresso. Muito obrigado, doutora Tereza. Sempre um prazer e uma honra, né, tê-la nos nossos eventos aqui no Brasil, que já é uma parceira, né, de longa data dentro do programa de TB da OMS. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa segunda palestrante, a doutora Fernanda Docon de Costa Johansen. A fala dela tem o título Indicadores do Brasil e Perspectivas para 2030. A doutora Fernanda é graduada em Medicina, residência médica em Clínica Médica e mestrado em Doenças Infecciosas pela UNB, Universidade de Brasília. Trabalha junto ao Programa Nacional de Controle da Tuberculose desde 2011 e atualmente é a coordenadora geral de Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Então, Fernanda, a palavra é sua. Obrigado pela presença. Obrigada, Mauro. Obrigada aos organizadores do evento pela oportunidade, né? A tuberculose é uma doença que muitas vezes não é lembrada, ainda mais nesse momento que todo mundo está passando, né, da pandemia. Então, é bem importante quando um evento desse porte, né, nos convida para participar. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. Só me confirma se está vendo direito aí, fazendo favor, Mauro. Estamos sim. Então, eu vou falar sobre os indicadores do Brasil, trazer um pouco as perspectivas, né, dos compromissos assumidos pelo país e dos dados mais recentes que nós temos, né? Então, como a doutora Tereza já falou, o Brasil ainda é um país de alta carga, então a tuberculose é um problema de saúde pública nacional e também tem um peso significativo internacional, principalmente em relação à tuberculose e à co-infecção tuberculose HIV. Né? No país, então, a tuberculose permanece como um problema de saúde pública importante, né? Foram 66.819 casos no ano de 2020 e 4.500 óbitos registrados em 2019. Então, houve uma queda do número de casos diagnosticados devido à pandemia pela Covid-19, então, trazendo desafios adicionais ainda mais significativos para a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública no Brasil. Então, com esse intuito, o Ministério da Saúde, né, atualizou, né, revisitou o seu Plano Nacional de Eliminação, seus compromissos assumidos e publicou recentemente um novo plano, com um documento direcionado principalmente a gestores, né, que é mais estratégico, mais específico operacional, na tentativa de ajudar e a organizar a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública no país.
né? Falando um pouquinho mais da questão dos dados, então houve uma queda importante da incidência nesse ano de 2020, devido à pandemia pela Covid, e é um alerta para a gente que de 2017 a 2019, um aumento da incidência. Esse aumento, após alguns estudos em parcerias com universidades, foi devido à crise econômica que teve iniciada no país em 2014 e também ao aumento do encarceramento da população, sendo um aumento da tuberculose na população privada de liberdade. Então, cerca de 50% a mais de casos era só nessas populações, na população privada de liberdade. Então, essa queda aqui não é uma queda real, né? É uma queda ocasionada pela pandemia, que modificou muitos hábitos da população, dos serviços de saúde, sobrecarregou serviços, foi necessário centralizar o diagnóstico da tuberculose em laboratórios onde tinham cabine de segurança, fazendo toda essa disruptura dos serviços que anos já se trabalhavam com a doença. Então, essa queda, ela é multicausal, não é específica, né? Tem uma causa específica, cada local tem um peso maior, cada causa, e isso representou um 16% a menos de notificações e 15% a menos de cartuchos utilizados em relação ao ExPERT, né? O teste rápido molecular para tuberculose. Então, mostrando que realmente o diagnóstico foi consideravelmente afetado nesse momento de pandemia. Agora, no ano de 2021, há um retorno das atividades, né? Há uma melhora no diagnóstico do país da tuberculose, mas ainda abaixo se comparado ao ano de 2019. Então, o país, os serviços e a população ainda não voltou à sua rotina no diagnóstico da TB, o que é muito importante, pode aumentar a mortalidade, aumentar a transmissão intradomiciliar. Então, é um alerta grande para os profissionais de saúde, pensem em tuberculose. Quando a gente vê o Brasil é um país continental, né? Ele tem vários estados com cenários diferentes em relação à tuberculose em si, né? Então, os estados com maiores incidências Amazonas, Rio de Janeiro e Acre, que são esses que estão em vermelhinho. Acre, muito devido aos pequenos números, né, aumentou o número de casos de tuberculose nessa região e a população é muito pequena, então tendo um aumento significativo na incidência. Quando a gente olha a mortalidade, os estados com maior incidência, né, maiores coeficientes de mortalidade, são esses que estão em vermelhos, ó, região norte, grande parte da região nordeste, no sudeste é o Rio de Janeiro, Espírito Santo e no sul, o Rio Grande do Sul. Então, mostrando que, em média, o país tem muitos estados ainda com alta mortalidade pela doença. Então, foi atualizado o Plano Nacional, que é o compromisso político assumido pelo país para a eliminação da tuberculose como problema de saúde pública. Ele teve uma primeira etapa de 2017 a 2020, uma segunda etapa publicada esse ano, de 2021 a 2025, e os dois indicadores principais, então, é reduzir o coeficiente de incidência em 90%, então, seria para menos de 10 casos até 2035, e reduzir o número de mortes em 95%. Então, reduzir o número de mortes para menos de 230 casos até 2035. Existe ainda o terceiro indicador, que não está no curso, que é o que o OMS recomenda, que é 0 pessoas afetadas pelo curso catastróficos, que vai ser uma fala agora da doutora Etel também, da professora Etel. No nosso plano, nessa segunda versão, não foi possível incluí-lo porque o resultado da pesquisa nacional saiu posterior à sua publicação, mas é lógico que é nosso interesse atualizar a publicação, quando for possível, para incluir também esse indicador. Esse plano é direcionado a gestores, mas foi feito com ampla discussão na rede de grupos de trabalho, grupos de gestores de TB, grupo com a sociedade civil, pesquisadores. Foi feito um trabalho também junto com a CONAS e CONASEMES, que são as nossas instâncias de gestão, com as secretarias de saúde estaduais e secretarias de saúde municipais. Foi pactuado em CIT, que é a Comissão de Intergestores Tripartite, envolvendo todo o grupo da gestão nesse processo, para que realmente, politicamente e na gestão, eles sejam envolvidos e coloquem esse plano em prática. O plano, assim como o da Organização Mundial da Saúde, é baseado em 3 grandes pilares: o pilar da assistência, que é o pilar de políticas arrojadas, parcerias intra e intersetoriais, e a sociedade civil, que é o 2, e o pilar da pesquisa, que é o 3. Né? E esse plano tem o objetivo de ser mais estratégico em relação aos compromissos assumidos
pelo país, né? O objetivo do documento foi traduzir esses compromissos em ações, conforme a realidade local, para a produção de planos de trabalho mais reais localmente. Então, é para utilizar o documento, o gestor, né, para apoio na elaboração de planos locais, para o monitoramento e implementação de estratégias específicas, né, da tuberculose, sua prevenção, seu tratamento, atuação colaborativa com a gestão em relação ao CONAS e CONASEMES, maior articulação com a atenção primária à saúde, que a gente sabe que é onde está o principal da tuberculose. Então, a gente precisa que a atenção primária à saúde pense em tuberculose, pense na sua prevenção. Parcerias com as populações mais vulneráveis. Então, temos que trabalhar com proteção social, com o Ministério da Justiça, que é a Secretaria de Segurança Pública nos locais, também envolvendo outros grupos populacionais na tentativa de diminuir a carga de TB nessa população. A gente também foca em incorporação de novas tecnologias, que ao longo desses anos, muita coisa avançou em TB, novas tecnologias de diagnóstico, de tratamento, de TB sensível e resistente. Então, também tem um engajamento importante do Ministério da Saúde nessas incorporações, e não podemos esquecer da proteção social, porque a tuberculose tem determinação social, a saúde sozinha não dá conta de resolver o problema, então precisamos dessa parceria intersetorial importante para a gente reverter esse cenário. O plano, assim como a primeira fase, foi baseada também em cenários socioeconômicos, na tentativa de você ver a questão da determinação social da TB, e foram 2 grandes cenários. O cenário verdinho, que vocês estão vendo, que são os locais, os municípios com maior poder econômico, no caso, e o cenário marronzinho aqui, que são os municípios com menor poder econômico. Então, o município, no plano, tem vários subcenários, cada subcenário mostra um cenário epidemiológico da tuberculose comparado com o socioeconômico. Então, mostra um pouco ao gestor onde ele pode direcionar suas ações. Alguns têm que ser mais em presídios, outros têm que ser mais com população com HIV, outros têm que ser mais em população em situação de rua. Então, com essa avaliação epidemiológica associado ao socioeconômico, o gestor municipal pode se encontrar e pensar em estratégias locais mais específicas ao seu contexto. Então, nesse plano, foi colocado várias atribuições das instâncias, então todas as instâncias trabalhando em conjunto, instância federal, estadual e municipal, com suas devidas responsabilidades. Tem recomendações baseadas nos cenários e subcenários, mostrando essa comparação do econômico, né, do cenário econômico com o epidemiológico. Tem vários exemplos de estratégias que locais podem atuar, e tem uma importante força, né, que é o engajamento multissetorial, que a saúde sozinha não dá conta. Então, tem a importância da parcerias com a academia, sociedade civil, a questão de parceiros dentro da saúde mesmo, como atenção primária à saúde, também tem atenção especializada, onde ficam os casos mais complexos de tratamento da tuberculose, as internações, por exemplo, internação por questão de tuberculose resistente, internação social, então precisa trabalhar com parceiros dentro também da saúde e intersetoriais, como na Secretaria de Justiça, Segurança Pública e Proteção Social. Então, é importante também que mostra nesse plano que temos que mensurar esses compromissos. Então, o compromisso assumido da esfera federal também tem que ser assumido pela esfera estadual e municipal, e se isso vai ser capaz de se medir periodicamente conforme a evolução do plano. Aqui eu vou mostrar um pouco sobre esses indicadores, da onde surgiram os dados da TB, né? Para o para a primeira fase do plano, foi feito um estudo mostrando as tendências do país em relação à tuberculose com aqueles dados daquele período, né? Então, foi publicado isso no boletim epidemiológico aqui da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, pelos dados de 2001 e 2014, viu-se que houve uma associação positiva entre o coeficiente de AIDS e o coeficiente de tuberculose nesse período. E houve uma associação negativa em relação à cobertura estratégica da família, o TDO, ou seja, aumenta a AIDS HIV na população, vai aumentar a TB, aumenta a estratégia de saúde da família, aumenta a cobertura do tratamento diretamente observado, vai diminuir os casos de tuberculose. Isso nesse período de 2001 a 2014. Só para exemplificar, então, a cada um aumento de AIDS por 100 mil habitantes, um caso
de AIDS 100 mil habitantes, aumentou a incidência em 0,5%. A cada incremento de 20% da estratégia de saúde da família e do TDO, reduziu o coeficiente de incidência da TB em 3,8% e 0,7% especificamente. Então, para que a gente fez essa avaliação? É para saber onde a gente pode tocar nossas ações na tentativa de mudar esse cenário e conseguir realmente eliminar a tuberculose como problema de saúde pública no país, então com a queda da incidência. Essa foi a perspectiva com base nesse estudo. Então, quando a gente fez esse estudo, mostrou aqui que se continuasse uma queda, um cenário conforme era naquele período, a gente ia conseguir até 2035, 25,7 por 100 mil habitantes. Se a gente ampliasse a cobertura de estratégia de saúde da família do TDO e a incidência de AIDS permanecesse por volta de 10 por 100 mil habitantes, a gente conseguiria uma redução até 20,7 casos por 100 mil habitantes. Mesmo assim, ainda é longe, né, da perspectiva de menos de 10 casos por 100 mil habitantes, mostrando que temos que fazer mais. Só a rotina não está dando, então temos que aumentar a prevenção, tem que ter algumas vacinas inovadoras, então temos que incluir na rede outras estratégias para alcançar nossos objetivos. Quando a gente fez esse mesmo estudo em relação à mortalidade, houve uma associação positiva entre o aumento do abandono e o aumento da mortalidade. Então, a cada aumento do abandono de 1%, foi observado um aumento da mortalidade de 4%. Então, mostrando a estimativa do cenário atual que chegaria a 1,17%, e se a gente otimizasse isso, diminuísse mais o abandono, a gente conseguiria 0,94 óbitos por 100 mil habitantes. Então, mostrando que o abandono é uma característica que a gente vê que crescente no país, que realmente ajuda no aumento da mortalidade por tuberculose. Então, em relação à mortalidade, até 2035, seria 1,7 por 100 mil habitantes, se mantivermos igual, mas se a gente reduzir progressivamente, a gente consegue até 0,94. Então, se reduzir 5% do abandono, nosso coeficiente de mortalidade vai para 0,94 por 100 mil habitantes. Então, agora eu estou indo já para o meu slide final. Então, essa avaliação, esse compromisso assumido pelo país e também o alcance das metas é bem complexo. As análises também são complexas porque a tuberculose é multifatorial, ela tem determinação social. Então, vários fatores influenciam nos seus indicadores, né? A influência da crise econômica, que não era prevista naquele início, na época do plano. Difícil predizer situações como a pandemia. Então, a pandemia mudou o cenário completamente. A gente vai ter que refazer todas essas análises aí, e ver a recuperação da rede ao longo do tempo para a gente conseguir mensurar novamente o que a gente precisa fazer para alcançar a eliminação da TB como problema de saúde pública. Então, a gente precisa otimizar os recursos para alcances das metas e superar, antes já era difícil, imagina agora com a pandemia, né? Superar as perdas ocasionadas pela pandemia. Então, temos que otimizar o diagnóstico, estamos em processo de avaliação, será que a gente consegue ampliar a rede expert, botando como diagnóstico molecular a primeira opção no país? Como ampliar a busca ativa de casos, como trabalhar mais com as populações mais vulneráveis, como melhorar a adesão ao tratamento. Então, tem muitas estratégias de novos mecanismos de avaliação de melhoria da adesão e para colocar aplicativos pela rede, além da importância da parceria com o Ministério da Cidadania em relação à proteção social. Então, a gente tem trabalhado bastante nesse sentido, tem até um acordo de cooperação técnica entre a Secretaria de Vigilância e Saúde e a Secretaria Nacional da Assistência Social para garantir os direitos das pessoas, né? Para ver se a gente consegue ampliar a proteção social para essa população. A gente precisa ser mais arrojado, precisa de ter políticas mais arrojadas, precisa de trabalhar mais ativamente em prisões, que a gente está vendo que as prisões é um antro de tuberculose, né? Cada dia aumenta mais o número de casos de tuberculose dentro das prisões. E a gente sabe que somente com a intersetorialidade, somente com a parceria com a sociedade civil, as secretarias estaduais e locais de assistência social, que é o Rede SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, somente com a parceria com a academia que podemos reverter esse cenário e conseguir eliminar a tuberculose como problema de saúde pública no país até 2035. Então, acho que era isso. Esse é meu contato. Obrigada, Mauro, para de transferir aqui minha tela. Obrigado, Fernanda, pela ótima apresentação. Antes de passar para o próximo palestrante, eu queria lembrar
a quem está nos assistindo que vocês podem mandar perguntas, porque ao final das 4 apresentações, a gente vai ter um espaço para debate. Então, fiquem à vontade para mandar questões, dúvidas, inquietações, e no final eu vou passar, né, para os palestrantes no espaço do debate. Então, feito o lembrete, eu queria passar então a palavra para o nosso próximo palestrante, que é o professor José Wéleres Braga, que vai falar sobre avanços metodológicos para a modelagem dos indicadores para 2030. O professor Wéleres, ele é médico pela Universidade Federal do Ceará, mestre em saúde coletiva, doutor em epidemiologia pelo IMS, Instituto de Medicina Social, Ézio Cordeiro, da UERJ, Rio de Janeiro, e é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, além de pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, a Escola Sérgio Arouca, da Fundação Oswaldo Cruz. Então, Wéleres, a palavra é sua. Obrigado pela presença. Você está com o microfone mudo, Wéleres. Ok, obrigado. Eu queria começar agradecendo ao Congresso. Para mim é um enorme prazer estar participando desta mesa redonda. Eu acho que é extremamente importante fazer essa discussão que nós estamos fazendo. Acho que a tuberculose tem representado um desafio importante, né, para a saúde pública brasileira, e eu estou muito contente em poder participar dessa apresentação. Vou compartilhar meus slides para que a gente possa seguir falando sobre o tema que me foi proposto, avanços metodológicos para modelagem dos indicadores para 2030. Queria começar a dizer que é um desafio falar sobre avanços metodológicos, e eu acho que a epidemiologia brasileira tem contribuído em muito para realizar os estudos epidemiológicos, eu acho que necessários e que contribuem para que a gente possa avançar, né, na proposta de transformar essa endemia importante que vem marcando a vida da população brasileira desde muito tempo em algo que resulte em menos sofrimento. Eu fico muito contente em falar um pouco dos aspectos metodológicos, né, que podem representar esse avanço depois de uma apresentação excelente da Fernanda e também da Tereza, da Organização Mundial de Saúde. Queria, de antemão, dizer que é muito contente para mim fazer uma apresentação depois disso. Por outro lado, é um desafio, né, fazer essa apresentação. Eu quero só lembrar aqui para as pessoas que não são tão próximas à história, né, à evolução dessas estratégias de luta da tuberculose, né, que foram, na sua maioria, capitaneadas pela Organização Mundial de Saúde, mas relembrando aqui essas várias fases, várias etapas nessa evolução da estratégia. De 94 a 2005, a estratégia que foi proposta era a estratégia da utilização do tratamento supervisionado, né? E foi muito importante para o mundo todo, para o Brasil, a adoção dessa estratégia. Depois desse período, até 2005, começa uma nova fase em que a estratégia vigente passou a ser a estratégia do Stop TB, que era uma estratégia extremamente importante, que a gente pretendia avançar um pouco mais na qualidade, na expansão desse tratamento supervisionado, mas também enfrentar os outros aspectos importantes. A partir de 2016, a gente começa a pensar em eliminar a tuberculose enquanto problema de saúde pública, né? Quer dizer, reduzir a incidência, a mortalidade, né, a níveis que representem uma situação, digamos, mais favorável, né, à nossa tentativa de enfrentar essa endemia de uma maneira suficiente para a gente avançar nesse conhecimento. E aqui, nessa nova estratégia, vem
importante, né, a necessidade da gente realizar investigações que possam gerar um conhecimento mais útil, né, um conhecimento que possa, de fato, representar indicativos de adoção de medidas mais específicas e provavelmente mais efetivas. Então, eu pensei num roteiro aqui, já que a ideia é mostrar quais seriam os chamados avanços, né? Onde é que a abordagem analítica pode representar um avanço. Então, eu pensei nessas 3 perguntas: como fazer a modelagem estatística das medidas epidemiológicas da tuberculose, o que é necessário para realizar essa modelagem dos seus determinantes e quais são os desafios e as limitações das abordagens que são atualmente utilizadas. Nada como tentar responder dando uma olhada naquilo que a literatura aponta como essa revisão sistemática que tenta avaliar o uso da modelagem estatística para os determinantes sociais, estruturais, e discutindo, essa é uma overview, uma revisão sistemática mais com cara de overview, que tem a intenção, como vocês podem ver aqui pelo grupo que está formado, de discutir, né? Esse é um grupo de modelagem da tuberculose, né? que tem pessoas praticamente de todas as instituições que têm participado desses desafios. Essa é uma publicação de 2017 que tem a intenção de avaliar como a modelagem matemática tem contribuído, né? E quais são os desafios, né, para que a gente possa utilizar essas abordagens, né? Nós vamos falar, então, de uma situação em que os autores propõem, né, que, com esta revisão da literatura, se possa fazer uma avaliação do conhecimento disponível sobre a aplicação da técnica da modelagem matemática e como isso pode representar a gente avançar enquanto desafios metodológicos para entender e incorporar e estudar a relação entre os determinantes sociais e aquilo que acontece com os indicadores de mortalidade e os indicadores operacionais da tuberculose. É uma experiência, acho que bastante exitosa, fazer essa revisão sistemática. Eles tentaram buscar na literatura um número grande de possíveis artigos, né, que tenham aplicado a modelagem matemática. Vocês conseguem ver aqui, por este fluxograma aqui, que, infelizmente, muitos dos artigos que usam modelagem matemática, eles não se aplicam ao estudo dos determinantes sociais ou o impacto dos determinantes sociais na situação da tuberculose. Mas, mesmo assim, eles conseguiram identificar aqui, em 2017, né, essa publicação, um número de 8 artigos que foram avaliados para sua revisão. Isso foi muito importante, porque, mesmo não sendo um número grande de artigos, foi possível verificar a importância da definição de um modelo teórico, né, de um modelo que permitisse, né, conhecendo as principais relações que implicam na mudança dos indicadores epidemiológicos, pensar como estudá-los, né? A epidemiologia tem evoluído muito no que diz respeito ao estudo dessas relações, não só relações causais, mas também o impacto das intervenções, utilizando ferramentas que conseguem hoje, na minha opinião, avançar no sentido de identificar esses efeitos independentes e tal. Esse aqui é o diagrama, é um framework que mostra como esses estudos trabalharam essas questões, né? De quais são esses determinantes e como eles se relacionam, né? Porque aqui é fundamental pensar na relação entre esses determinantes. Então, desde níveis níveis superiores, como as políticas ambientais, econômicas, né, a globalização, a migração, passando por níveis
mais próximos, né, aos chamados fatores de risco, né, como acesso ao serviço de saúde, a situação socioeconômica, a pobreza e baixa educação, até que a gente possa pensar como uma estrutura, né, conceitual, como essa pode influenciar aquilo que é a dinâmica de transmissão das doenças, né? Desde os indivíduos susceptíveis até a possibilidade de que eles adoeçam, que eles tenham uma infecção latente e, uma vez adoecendo, os seus resultados no que diz respeito aos seus tratamentos. Então, os estudos que foram avaliados permitiram visualizar a importância de que sejam definidos esses modelos teóricos, sem os quais fica muito mais difícil estudar essas relações, porque, em verdade, mesmo a gente pensando que esses determinantes têm níveis diferentes, mesmo a gente pensando que a intervenção que nós, enquanto setor, conseguimos produzir, há uma necessidade de um pouco organizar esse raciocínio, né? Organizar enquanto modelo teórico para que a gente possa avançar. Então, as conclusões dessa revisão é que, apesar de ser uma ferramenta poderosa e flexível, né, sem a existência desses modelos teóricos e sem uma análise baseada nesses modelos teóricos, em que a gente possa utilizar as informações que estão ali descritas, fica muito mais difícil a gente conseguir estudar essas relações da maneira que nós deveríamos estudar. Aqui ele fala que, em particular, as metas que estão propostas pela estratégia da tuberculose, né, de fazer com que a tuberculose seja eliminada enquanto problema de saúde pública, ela só faz sentido a utilização desses modelos se a gente puder, digamos, apresentar de uma maneira cuidadosa todas essas relações. E aqui eu vou dar dois exemplos, acho que muito importantes, do uso, né, dessa abordagem. A abordagem da modelagem matemática, mas não uma modelagem matemática feita de uma maneira, digamos, não tão cuidadosa quando recomendada nesta revisão sistemática. Eu vou trazer dois estudos aqui que têm participação da epidemiologia brasileira. O primeiro estudo é um projeto, o S-Protec, que é um projeto que tem, aliás, dois dos participantes dessa mesa, a professora Etel, e também tem também a presença do nosso moderador, né, nessa importante trabalho aqui. O Mauro também está presente, então eu vou falar um pouco também daquilo que eles fizeram. Mas eu vou começar com esta publicação aqui, que falava de como estudar o impacto, avaliar o impacto da proteção social e da eliminação da pobreza na incidência da tuberculose, e foi um estudo enorme, né, feito por esse grupo, né, que incluía o Mário Raviglione, que é uma pessoa histórica, né, no programa da tuberculose da Organização Mundial de Saúde, mas também pessoas que mais recentemente entraram, e eles fizeram uma avaliação, um estudo, né, em que esse impacto da proteção social e eliminação da pobreza ele pudesse ser avaliado de uma maneira cuidadosa. Para isso, eles desenvolveram, né, um modelo teórico, né, conceitual, que eles pudessem, né, considerar os indicadores ou as metas, né, e também os fatores de risco, de tal modo que pudessem ser identificados caminhos, né, que pudessem permitir estudar essa relação. E, para isso, eles usaram um conjunto de dados de 192 países, né? Isso é um trabalho que a Organização Mundial de Saúde fez com muito cuidado e envolvendo pessoas muito dedicadas, né? Esse estudo aqui ele tem assim como na sua apresentação dizendo o que ele representa de avanço, né? Ele diz que metodologicamente o uso desse modelo
conceitual ele é muito importante, né? Ele precisa ser um modelo que tenha uma operacionalização clara, né, desses indicadores e que isso permitiria, né, uma abordagem suficientemente robusta para que essa modelagem estatística aconteça, né? Os resultados aqui, que é também uma contribuição importante, que é possível avaliar o que seria a influência, o impacto de cada uma dessas mudanças, né, que são propostas no que diz respeito ao controle da tuberculose. Nós estamos falando dessas mudanças que seria a eliminação da pobreza e a proteção social, que são relativos aos principais metas do programa de fim da tuberculose como um problema de saúde pública, né? Aqui eles pensam aqui como especificar melhor este modelo, né, conceitual. Então, de novo, parte daquilo que seriam esses determinantes, né, ou macrodeterminantes, até os fatores de risco para a tuberculose e como isso influencia na incidência da tuberculose, né? Quando se pensa uma modelagem, né, se pensa como estudar essas relações, e aqui para a tuberculose se pensa muito, né, que essas relações elas sejam expressadas pela dinâmica de transmissão da doença e da ocorrência da doença. O que é inovador nesse tipo de trabalho é a existência de abordagens analíticas, metodológicas, que são importantes, né? Então, aqui a gente imagina, por exemplo, a influência na incidência da tuberculose. Aliás, a Fernanda até, de uma certa forma, comentou os estudos que foram feitos pelo Programa Nacional, com apoio das universidades. Então, se pergunta se a proteção social ela influencia na incidência da tuberculose e a eliminação da pobreza também. Bom, o que aparece aqui é algo do tipo uma análise de mediação. Uma análise de mediação é algo, digamos, relativamente novo, né, quando se estuda essas relações. Então, nós estamos quase que deixando para trás os modelos analíticos que usam regressões múltiplas, que se decide pelo estudo ou controle das variáveis com critérios estatísticos para lançar mão de modelos teóricos e, principalmente, para inovar em situações como essa. Então, aquilo que está representado aqui do lado esquerdo passa a ser, de uma certa forma, substituído pela existência de alguns caminhos, né? Caminhos totais, caminhos dos efeitos totais, caminhos que passam pela existência dos mediadores, né? E aí é muito importante pensar que cada um desses caminhos, né, podem ser estudados e vão ser representados, e a influência entre eles e a sua relação entre eles medidas com técnicas como a utilização de equações estruturais ou coisas desse tipo. Esse trabalho ele é muito bonito, porque ele consegue, né, usando a ideia dos caminhos, né, identificar, primeiro, o que seria o efeito se a gente considerasse só um caminho da proteção social, quanto ele deveria reduzir da linha de base, né, a incidência da tuberculose. Se você pensar em eliminação da pobreza, quanto teria? E se você pensar num processo em que você tem mediação, como é que essas coisas acontecem, né? Então, quando você pensa num processo em que existe uma certa influência, né, da ocorrência de uma intervenção na outra, então é necessário que a gente utilize abordagens que avancem nesse sentido. Então, aqui o que está chamando a atenção é que a aplicação conjunta dessas duas intervenções, pela utilização dessa abordagem analítica, indica um sinergismo, né, e uma situação em que você teria uma redução muito mais importante. E eu vou falar também desse projeto, que é um projeto muito interessante, né, que teve a possibilidade, né, de
avaliar também essas relações usando essa abordagem, né, que eu estou trazendo aqui e apontando como isso, de fato, representa um avanço, né? Aqui é que eu estou falando, aqui o professor Mauro e a professora Etel estão aqui nesse projeto aqui de proteção social e eles definem aqui no método 3 etapas. Primeiro, o desenvolvimento do modelo teórico, né, que pode ser utilizado. Segundo, uma reavaliação desse modelo teórico frente a um modelo de transmissão que fosse capaz de captar essa estrutura e definir os caminhos que eles acabaram fazendo, né? Obviamente, aqui, isso é estimulado, aqui tem o Razella, que é um dos pesquisadores que mais trabalhou o impacto dos programas de transferência de renda, né, do Bolsa Família, né? Ele começou isso estudando a mortalidade infantil, né, durante o doutorado que ele fez na Universidade Federal da Bahia, e ele traz aqui também, ele faz parte desse grupo e traz também uma importante contribuição. E aí os autores dizem desses 3 níveis distintos de impacto, né? O impacto da proteção social nos fatores distais, né, ou nos determinantes estruturais, o impacto desses fatores distais, né, ou determinantes estruturais nos mediadores proximais, né, ou nos determinantes sociais, né, enfim, o impacto desses mediadores proximais nos desfechos da tuberculose, né? Aqui tem como eles conseguem trabalhar aquela versão original daquele modelo em algo que pode ser e deve e foi, né, algo que permitiu a aplicação dessas técnicas de uma maneira bem mais cuidadosa. Esse aqui era o modelo inicial, com os efeitos indiretos e os efeitos diretos, né? E esses efeitos, de novo, eles representam níveis distintos, né? E esses níveis distintos, desde os determinantes estruturais até os fatores de risco e até as medidas epidemiológicas, eles precisam ser considerados à luz do que seria a dinâmica de transmissão da doença, né? E também a consequência nos desfechos do tratamento. Então, dessa maneira... Wellers, desculpa, só uma coisinha, o seu tempo está quase se esgotando, tá? Está ótimo, já estou no final. Tá ótimo. Então, legal. Aqui eu tenho os caminhos que eles identificaram, para você ver como eles foram cuidadosos para pensar desde programa de proteção social aqui, que é a transferência de renda, como é que isso ia influenciar, por que caminhos eles iam chegar aqui a influenciar esses aspectos que são importantes da dinâmica de transmissão da doença. Aqui eu não vou entrar em detalhes, mas aqui tem o diagrama da dinâmica de transmissão das doenças, e aqui estão aqueles caminhos, né? Os caminhos que são importantes, como, né, o programa lá de transferência de renda, né, a Bolsa Família, vai acabar influenciando dessa maneira. Então, a proteção social ela aumenta o nível da situação socioeconômica, aqui pegando um deles, melhora o nível de nutrição, e o nível de nutrição vai influenciar naqueles resultados. Então, é isso que você tem. Isto é uma informação específica o suficiente para a gente pensar, como bem disse a Fernanda, aquilo que mais interessa a gente é tentar gerar uma informação fundamental para que a gente possa aperfeiçoar. Então, os autores falam que o projeto, o S-Protect, ele representa a primeira tentativa de usar a modelagem matemática com um modelo teórico suficiente, pensar esses caminhos, pensar uma análise em que esses mediadores possam ser, de fato, avaliados como tal, e dessa maneira os autores dizem que
foi muito importante a utilização dessa abordagem. Eu queria agradecer mais uma vez e seguir para o Mauro aí a palavra. Obrigado, Éderes, pela apresentação muito clara, como sempre. E a gente vai passar para a nossa última palestrante, né? Não menos importante, né? Last but not least, né? A professora Etel Maciel, que vai falar para a gente sobre o indicador de custo catastrófico e os resultados preliminares do Inquérito Nacional para Definição de Custos Catastróficos da ATB no Brasil. A professora Etel Maciel é epidemiologista, professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo e hoje presidente da Rede Brasileira de Pesquisa em Tuberculose. Então, a palavra é sua. Obrigado. Obrigada, Mauro. Então, eu queria também agradecer, né, o nosso Congresso Brasileiro de Epidemiologia, agradecer a Brasco pela oportunidade de estar aqui falando e discutindo esse tema que é tão importante e tão caro para nós, que é a tuberculose. Então, discutir esse tema num congresso de abrangência nacional, né, com nossos convidados internacionais, agradecer Tereza, Fernanda, Welleres, por estarem comigo aqui compartilhando essa mesa, e Mauro, sempre um parceiro. Então, assim, eu vou apresentar o resultado do nosso inquérito nacional aqui, né, no Brasil. Esse inquérito ele foi financiado pelo CDC, o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, e foi realizado de forma conjunta, né, com o Programa de Tuberculose, agora CGDR, e a Organização Mundial de Saúde, porque como é um indicador que entra na estimativa global, a gente precisa aí ter critérios muito específicos, é um protocolo, uma metodologia única para todos os países, que tem alguma diferença, que eu vou falar aqui, uma adaptação para cada país, mas é a mesma metodologia. Então, vou falar um pouquinho dos objetivos, método, resultado, vou apresentar, a gente finalizou recentemente esses resultados. Como a doutora Tereza e Fernanda também falaram, nós temos 3 indicadores que a gente chama de indicadores de alto nível, e os custos catastróficos, eles estão, um dos indicadores de alto nível, e a nossa ideia é que a gente não deveria ter nenhuma família que precisasse gastar mais que 20% da sua renda familiar devido, né, por causa do episódio de tuberculose. Então, é isso que esse indicador fala. A gente, então, a ideia, né, do nosso inquérito aqui no Brasil, como todos os outros, aqui para vocês verem, é o manual, né, o handbook da Organização Mundial de Saúde, que tem toda a metodologia que é utilizada em todos os inquéritos, né, nos países, e esses inquéritos têm 2 objetivos principais, né, determinar o custo indireto e os custos diretos e indiretos incorridos pelo paciente com tuberculose durante o tratamento, né, atendimento, a busca. Então, são perguntas, é um questionário enorme, são perguntas bem extensas de todo o gasto que ele tem, e estimar a proporção das famílias que têm custo catastrófico, então que usam mais de 20% da sua renda por conta do episódio de tuberculose. Então, é um estudo transversal, ele tem um cálculo, é um estudo por cluster, a gente tem uma forma específica, né, de fazer esse cálculo amostral. Aqui no Brasil, o nosso cálculo foi de 760, a gente tem uma amostragem aleatória no Brasil todo. Questionário, como eu falei para vocês, é extenso. O nosso aqui, pela adaptação, foram 169 perguntas, então demora mais ou menos 1 hora. A gente fez uma adaptação, porque cada país utiliza alguns critérios específicos, e aqui no Brasil nós temos o IBGE, né, o nosso Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem já formas específicas para mensurar o orçamento familiar. Então, a gente tem o que a gente chama de POF, e a gente usou o livro 6 do IBGE, da pesquisa de orçamento familiar, para compor as nossas perguntas. E a gente utilizou também o critério de classificação econômica do Brasil, que a gente chama de CCEB, para construir o padrão de classificação. Vou mostrar aqui muito rapidamente, né? A gente tem
a gente pergunta, né, quantos banheiros, se a pessoa tem empregado doméstico, automóvel, e isso dá uma pontuação, essa pontuação ela dá uma classificação, né, e a gente tem uma estimativa de renda baseada nisso que o paciente tem, né, nos bens que ele tem. Então, a gente usou tanto o CCEB quanto a pesquisa de orçamento familiar para compor o que o paciente, como ele gasta, o que acontece. Nós utilizamos daquela metodologia da OMS, nós fizemos a gente tem 3 possibilidades de mensurar isso: consumo, gasto e a renda, o impacto da renda dele, renda antes da TB e renda depois. Então, aqui no Brasil, depois que a gente usou tudo e fez análise de sensibilidade, a gente resolveu, pela melhor qualidade da informação, usar custo indireto, custo direto, é tudo que ele gasta, tudo que ele tira do bolso dele, né, para gastar relacionado ao diagnóstico e tratamento. Então, compra de medicamento, raio-x, então, tudo, consulta, né, com um profissional de saúde, então, tudo relacionado ao custo médico direto. O custo direto não médico são aqueles custos que ele usa, por exemplo, para ir até o serviço de saúde. Então, o tempo que ele perde, que ele fica esperando, ele tem que comprar, por exemplo, uma alimentação. Então, está relacionado ao tratamento, a ida dele ao serviço, mas não é especificamente para pagar o tratamento. E os custos indiretos, então aqui essa fórmula é também uma fórmula padronizada pela Organização Mundial de Saúde, é a diferença do que ele recebia antes, a renda dele antes e a renda dele agora. Então, a gente mensura a perda de renda, né? E aí, no denominador, a renda familiar antes da tuberculose. Se isso dá mais que 20%, ele está, então, incorrendo em custo catastrófico. Assim, muito rápido que a gente faz a análise. Por conta da Covid, a gente atingiu 80% da nossa amostra, nós entrevistamos, então, 603 pacientes. O custo total, né, por episódio de tuberculose é $1.573, então o custo é grande, a gente vai ver aí, os nossos pacientes são muito pobres, e o episódio de tuberculose retroalimenta a pobreza, então torna esse paciente, essa pessoa, sua família, muito mais pobre, né? E aí nós também encontramos um percentual bastante preocupante, né? 48% desses familiares, do paciente, da pessoa com tuberculose e sua família, incorrem, então, em custos catastróficos. A gente entrevistou 538 pessoas que tinham tuberculose sensível a drogas e 65 que eram resistentes. A amostra é aleatória, né, sorteada, nós praticamente percorremos o Brasil, todas as regiões, muitas cidades do interior, muitas cidades de difícil acesso. Aqui para vocês verem o tempo, né? A pandemia, a gente começou em setembro de 2019, tinha uma previsão de acabar em março de 2020, veio a pandemia, a gente parou, né, durante praticamente 2020 inteiro, reiniciamos no final de agosto a coleta e finalizamos na segunda grande onda no Brasil, ali no início de março de 2021. Então, esse foi o tempo que a gente fez. A maior parte da nossa amostra, então, foram pessoas do sexo masculino, 82% casos novos, 23,3% já eram desempregados antes desse episódio de tuberculose, 16,6% tinham um plano, além, né, do SUS, que todos nós temos, o nosso Sistema Único de Saúde, tinham também um plano privado de saúde, 48,2% eles eram os responsáveis pela renda familiar, né, tinham a maior renda da casa, 61% estavam entre 25 e 54 anos, 63% na fase de continuação, a gente tem ali os 2 primeiros meses de tratamento, que é uma fase intensiva, e depois dos 2 primeiros meses, em geral, né, nas pessoas sensíveis à droga, uma fase de continuação. Então, 10% eram co-infectados, né, tinham tuberculose e HIV, 61,5% não recebiam nenhum auxílio de proteção social, não estavam em nenhum programa de transferência de renda, e a renda familiar mensal era em torno, em média, né, $599. Só para lembrar o dólar aqui,
a gente fez o dólar a média, né, do dólar do período que a gente estudou e foi 5,14. Então, mais ou menos isso que a gente usou para fazer a conversão. Então, só para vocês verem a composição dos gastos, né, dessas pessoas, a maior parte do ônus que essa pessoa com tuberculose tem, ela provém de perda de renda. Muitos dos nossos pacientes, infelizmente, no Brasil, eles são autônomos, eles são pessoas que se perdem o dia de trabalho, eles perdem renda, e muitas vezes, como eles têm que sair próximo de sua residência, às vezes viajar até para outra cidade, ou ir para um centro especializado para fazer o tratamento longe de casa, acaba perdendo muito tempo e uma perda de renda é importante. Então, a gente tem aqui uma composição, o custo direto para pagamento de qualquer uma dos componentes, né, do diagnóstico da doença, ele é muito pequeno, 7,8%, 27% são o que eu falei dos gastos de médicos diretos não médicos, então gasto com alimentação, com hospedagem, com o deslocamento dele, né? Então você tem aí 27%, suplementos nutricionais, né? Compram vitaminas, compram muitos fortificantes, né? A gente tem aqui as nossas farmácias. A primeira coisa quando você entra no Brasil é isso, né? Então você tem ali também um estímulo grande para essas compras que não precisa de receita, então tem um gasto importante nisso. E aqui algo que chama atenção nesses suplementos nutricionais, porque é tudo que ele não fazia antes, né? Como a orientação que ele tem uma alimentação mais regular, uma alimentação rica, né, em proteínas, tal. O gasto com carne entrou aqui numa oneração bem grande da renda desses pacientes, que é bem triste, né, no Brasil, que a gente tem visto e vivido. Quando a gente faz a análise das pessoas que eram sensíveis à droga, que eram resistentes à droga, né, que a tuberculose era sensível resistente, aqueles resistentes, eles incorrem muito mais em custos catastróficos, porque, em geral, são pessoas que precisam se deslocar para centros especializados, então o gasto dele é muito maior, o tratamento é muito mais longo, muitas vezes ele tem sequelas importantes, não consegue mais realizar o trabalho que ele realizava antes, então isso tudo vai impactando muito na pobreza, na situação que ele tem. Quando a gente faz todas as análises univariadas, multivariadas, né, 3 fatores são muito importantes para que esses pacientes tenham um custo catastrófico, né, então gastem mais de 20% da sua renda com aquele episódio de tuberculose, ter a coinfecção HIV-TB, muito possivelmente porque essas pessoas precisam se deslocar para centros especializados, não fazem o tratamento perto das suas casas, então eles têm 3 vezes mais chance de ter custo catastrófico. Os trabalhadores autônomos, porque a perda de trabalho e muitos desses pacientes ficam com sequelas importantes, não conseguem mais realizar trabalhos, principalmente aqueles trabalhos que demandam força física, né, que demandam trabalho físico, como pintor, pedreiro, todos esses trabalhos, eles não conseguem mais realizá-lo, então tem uma perda importante aí de renda. E, como nós sabemos, no Brasil, né, o nível educacional é um fator de proteção, está muito relacionado com o nível socioeconômico, e aí foi um fator de proteção para incorrer, né, em custo catastrófico. Quando a gente vai olhando em quintis, né, de renda, a gente percebe que aqueles que estão nos quintis mais pobres são aqueles que têm um impacto muito maior na sua renda, né? Então, a gente teve, de forma geral, um aumento da pobreza de 16% para 25% durante o episódio de tuberculose, impactando mais aqueles que estão nos quintis mais pobres, de renda menor. Então, outra coisa importante que a gente que tem, né, no questionário são os mecanismos de enfrentamento desses custos, como ele lidou com isso. Então, ele teve que pedir dinheiro emprestado, ele pediu dinheiro emprestado a algum membro da família, ele teve que vender alguma coisa,
a gente viu, né, nos nossos dados assim, muita venda de bicicleta, televisão, celular. Então, ele teve que se desfazer de um bem para ter algum dinheiro para usar, né, nesse momento difícil. Então, 44% se sentiram mais pobres, né, em relação a ter esse enfrentamento de ter que pedir dinheiro emprestado, ou de um familiar, ou de um banco, né? Nós tivemos aí que, no total, 31,5% tiveram que ter ou vender ou pedir emprestado nessa amostra. 44% se sentiram mais pobres, 6,3% vivenciaram insegurança alimentar, né? 22% perderam um emprego, né, durante o tratamento, muito por conta dessas sequelas. A gente fala muito pouco das sequelas da tuberculose, né? Em geral, nós, da tuberculose, achamos que tratou, curou, está tudo bem, mas não é assim. Eu creio que o nosso aprendizado, inclusive com a Covid, e agora essa discussão toda de Covid longa, vai nos ajudar também a discutir a tuberculose com esse novo olhar. As pessoas não recuperam totalmente a sua saúde, muitas ficam com sequelas bastante importantes que impactam o mundo do trabalho, né? E aí, 35% também se sentiram excluídos. Eu estou indo aqui para o final, né? Assim, quais seriam algumas considerações para a gente pensar em como atingir, já que nós, nesse primeiro inquérito, que vai ser o baseline para os outros inquéritos, né, que acontecerão no Brasil, o próximo seria em 2025, né, a gente já tem que começar a fazer o planejamento, e o que a gente precisa, então, né, olhando esses pacientes, decompondo todos esses gastos, como a doutora Fernanda falou, a gente precisa de uma ampliação, né, das intervenções de proteção social existente. Infelizmente, agora no Brasil estamos aí, né, vivendo um momento de insegurança, tudo aquilo que a gente já tinha bastante consolidado, nosso programa, né, Bolsa Família, programa reconhecido internacionalmente, como o professor Welleres apresentou aí, inclusive, as modelagens que usaram muitos dados, né, do programa do Bolsa Família, foi interrompido, finalizado, né, e o Auxílio Brasil está aí iniciando, mas ainda cercado de muitas incertezas, e a gente precisa, nesse momento, que a tuberculose ela seja uma condicionalidade, um fator de elegibilidade, principalmente naqueles pacientes que estão abaixo da linha da pobreza, que são muitos. A gente precisa também além de ter a tuberculose como elegibilidade no programa que é muito amplo, né, agora Auxílio Brasil, a gente precisa de programas específicos para a tuberculose. A gente viu que há um gasto grande de deslocamento, de alimentação, então nós precisamos de um gasto considerável, né, para a renda desse paciente. Então, a utilização de leis municipais, né, que possam garantir para esses pacientes vale transporte e cesta básica seria fundamental para que a gente possa incluir na nossa luta, né, de controle da tuberculose. A gente precisa também, como a doutora Fernanda falou, o abandono é muito importante, e esses pacientes, os próprios efeitos adversos, né, relacionados aos medicamentos, porque eles não têm o que comer, e ter uma alimentação suplementada é importante para que ele desenvolva menos efeitos adversos. Então, a gente precisa garantir isso para um grupo grande dos nossos pacientes, né? Em torno aí de 48% que vão ficar ali em custo catastrófico. É muita gente, e a gente tem que definir alguns critérios, mas é importante que a gente tenha isso na nossa linha, né, de luta no controle da tuberculose. A gente precisa também melhorar a nossa prestação do serviço daquilo que a gente faz, né? A gente precisa melhorar o acesso e a qualidade dos programas de HIV/TB, a gente precisa ampliar o tratamento de tuberculose infecção, né? O tratamento da tuberculose latente. Hoje, no Brasil, nós não fornecemos vitamina B6, por exemplo, que a gente sabe que é muito importante para quem está tomando ali isoniazida e etambutol para diminuição de efeitos adversos. A gente não distribui gratuitamente para todos os pacientes com tuberculose. Então, a gente precisa incluir, é muito barato, e o resultado, né, no tratamento, para adesão, é importante. A gente precisa garantir
a vitamina B6 para todos os pacientes. A gente precisa descentralizar o acesso, né, colocar esses diagnósticos que são melhores, que a gente tem uma qualidade melhor, que o Ministério já está aí incorporando, como os IGRAS, né, para a identificação da tuberculose latente, da tuberculose infecção, e a instituição o mais rápido possível do tratamento para a tuberculose infecção, inclusive com esquemas encurtados, que a gente já tem também incorporação aqui no Brasil. Ampliar para outros grupos. Hoje a gente ainda tem uma incorporação, mas com grupos mais restritos. Então, a gente já precisa pensar que isso precisa ser feito para todos os pacientes, porque é muito melhor você ter um tratamento encurtado, né, com muito menos tempo do que você fazer aí por 6 meses esse tratamento de tuberculose infecção. Então, a gente precisa também de mecanismos de proteção. O tempo, por favor. Tá. De proteção do trabalho, principalmente para aqueles que não vão conseguir fazer as mesmas atividades, né? Então, para finalizar aí, melhorar a prestação de assistência e melhorar a proteção social naquilo que eu já falei, né? Mas a gente tem aí uma perda importante de renda nesse período. Então, é isso, eu queria agradecer e passo aí para Mauro. Obrigado, Etel, pela ótima apresentação. Agora a gente tem ainda uns 10 minutos, né, que a gente teve agora para o debate. Eu queria pedir, então, que todos abrissem as câmeras, né, os palestrantes, para que a gente pudesse fazer essa conversa, né, nessa nossa reta final. Eu anotei alguns pontos aqui. Eu queria fazer uma pergunta, uma provocação para cada um de vocês. E eu queria começar pela doutora Tereza, até pela ordem, né, que vocês apresentaram. Um tema recorrente nas apresentações de hoje foi a proteção social. Então, eu queria ouvir sua opinião em relação a como você vê que o Programa Global de Tuberculose pode ou estimular ou guiar os países a usar a proteção social, sabendo que está fora do setor saúde, muitas vezes, né, o mandato, a governabilidade sobre essa iniciativa, mas como o programa global pode ajudar os países em nível nacional e subnacional, implementar iniciativas para que a proteção social faça o seu papel no controle da TB e no atingimento das metas para 2030. Thank you very much, Mauro. Muito obrigada, Mauro, por essa pergunta. E eu gostaria de parabenizar todos os palestrantes pelas excelentes palestras. Eu ouvi com imenso interesse. Eu devo dizer que eu, pessoalmente, e o Programa Global de Tuberculose, realmente é um grande fã de toda a história de prevenção da tuberculose e esse foco maior na proteção social. Os dados mostram isso, a modelagem mostra isso, diferentes estudos mostram isso. Sem tratarmos dos determinantes sociais e sem implementação de medidas de proteção social mais amplas, não podemos ter progresso significativo para eliminar a tuberculose. Nós não podemos diminuir de forma drástica a incidência da tuberculose e realmente temos que dar apoio a essa ideia. O que o Programa Global está fazendo? Eu gostaria de falar sobre a primeira conferência interministerial realizada em Moscou, intitulada Resposta Multissetorial à Epidemia da Tuberculose. Esse é o princípio norteador, ou seja, contabilidade, a responsabilidade multissetorial com medidas amplas para abordar também os determinantes sociais. Isso é algo fundamental, principalmente considerando a situação atual. Nós realmente temos que tratar desse problema. Por isso que estamos desenvolvendo agora. Isso é boa notícia. Com base no trabalho prévio, estamos agora com uma orientação para a proteção social. Será lançado esse ano ainda. Além disso, estamos desenvolvendo e finalizando um manual
com inquéritos sobre custos dos pacientes, com exemplos de práticas de diferentes países. Também estamos desenvolvendo um manual de implementação, um modelo de responsabilidade multissetorial com melhores práticas. Isso é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido. Além disso, eu devo dizer que, no início da minha palestra, eu dei a vocês alguns exemplos de países e regiões que estão progredindo, conseguindo atingir essas metas. E a análise desses exemplos mostrou que, por exemplo, na região da África, um dos principais determinantes é a infecção pelo HIV. E quando tratarmos esses determinantes, isso realmente afeta muito ou impacta muito o fim da TB. Na Europa, isso foi possível principalmente pelo progresso na Rússia, e aqui usamos um foco muito forte na proteção social e uma agenda mais ampla de prevenção. Então, isso foi o que levou a avanços nessas regiões. Então, isso é que a evidência mostra, o que a prática mostra, então vamos trabalhar juntos. Muito obrigado. É bom ouvir que as iniciativas estão acontecendo e que a gente tem uma perspectiva boa de futuro. A gente tem 5 minutos mais, não queria deixar de perguntar rapidamente, pelo menos uma pergunta para cada um dos outros 3 palestrantes. Então, eu queria perguntar para a Fernanda, quando você falou, Fernanda, do efeito da expansão da estratégia de saúde da família na atenção primária e a redução na incidência, enfim, na carga da TB. Como é que você vê esse diálogo acontecendo com a atenção primária, a CGDR, que está na SVS, enfim, dentro do Ministério, esse diálogo tem acontecido, é viável? Como é que você vê essa perspectiva de fato, tentar estimular que a atenção primária haja em conjunto para que essa melhoria venha? Então, obrigada, Mauro. Na verdade, assim, a gente sempre teve uma parceria com a Atenção Primária à Saúde, antes era um departamento, agora virou uma secretaria, né? A gente fez recentemente, antes da pandemia, uma publicação até sobre a linha de cuidado da tuberculose na Atenção Primária à Saúde, que é um documento mais para a gestão, organizar todo esse processo de matriciamento e do cuidado nos municípios e na sua rede. Então, para nós foi um documento muito estratégico. O nosso grande desafio é que a gente não conseguiu implementar isso em todos os lugares, que a pandemia veio atrapalhar todo esse processo. Então, nós estamos caminhando novamente nas articulações com a gestão atual da Secretaria de Atenção Primária à Saúde, para a gente implementar essa linha de cuidado nos territórios, né? Então, a gente teve até recentemente uma reunião com eles, então temos para 2022 uma série de eventos e também de estratégias organizadas nesse processo, para divulgação de EADs, para webinar de implementação dessa linha de cuidado e também para parceria com o CONAS, e CONASEMES principalmente, em oficinas, na tentativa de estimular os gestores locais, que a gente sabe hoje em dia que quem comanda realmente o município, pode mudar alguma coisa lá na ponta, é o secretário de saúde municipal. Então, na tentativa de cada vez mais envolver esses secretários na gestão da tuberculose, que a gente sabe que outras coisas dão muito mais visibilidade e acaba ficando a tuberculose em segundo plano. Então, é um desafio que já era grande antes, né? Antes já era significativo, mas agora com a pandemia e com toda essa visibilidade da Covid, está sendo ainda mais difícil. Estamos praticamente tendo que traçar novamente os caminhos. Certo. Obrigada. Obrigado, Fernanda. Então, a gente tem mais 2 minutinhos. Wellers, eu queria te ouvir rapidamente sobre um ponto específico. Você mostrou as ferramentas que existem hoje, o que tem sido feito em termos de modelagem, a metodologia disponível. Eu queria que você comentasse, por favor, em relação ao equilíbrio que a gente teria que ter, ou que se tem que ter, né, entre a modelagem, quando ela é muito complexa, muito sofisticada, trazendo muita incerteza, versus quando a modelagem você intencionalmente simplifica demais, abre mão de algumas especificidades que teriam que estar no modelo, em prol de você ter um resultado de mais fácil de gestão pelos gestores que possam informar a política mais diretamente. Como é que você vê você se localizar entre esses 2 extremos? Tá no mudo. Quero te agradecer, Mauro, pela pergunta. Eu acho que é extremamente importante pensar que a ideia da modelagem é fazer uma representação simplificada, mas, ao mesmo tempo, que essa representação permita gerar
uma informação suficientemente específica. Então, acho que o trabalho da modelagem ele não termina ao pensar como você vai, digamos, quantos são os compartimentos que vão entrar na tua modelagem. O trabalho começa em vocês montar bem um modelo teórico, né? E esse modelo teórico, se ele for suficientemente construído de uma forma cuidadosa, ele vai permitir que se faça aquilo que alguns autores estão fazendo, que é a análise de mediação, estudar os efeitos específicos e os efeitos que são influenciados pela existência de outras intervenções. Eu acho que esse é um dilema, mas eu acho que nós estamos caminhando nesse sentido. Obrigado. Muito bom, obrigado, Wellers. E para finalizar, eu queria fazer uma pergunta para a Etel, né, que apresentou, alguns aqui já viram, né, essa prévia, né, e eu queria te perguntar, olhando os resultados do inquérito, né, de custo catastrófico, a gente vê a importância de você usar esses resultados, né, no país para garantir que as pessoas não passem por isso e, eventualmente, que se atinjam as metas, né, que estão estabelecidas para nos próximos 20 anos, quase 20 anos. Eu queria te ouvir em relação às perspectivas para a continuação da realização desse tipo de inquérito, porque a gente não quer que ele seja o único, né, e não quer que demore 10 anos para a gente ter um outro inquérito para você poder monitorar. Então, eu queria que você falasse rapidamente sobre a importância e como você vê a perspectiva da repetição desse inquérito, que periodicidade que ele deve acontecer para possibilitar esse monitoramento desse indicador. Então, Mauro, rapidamente, vou contar com a Fernanda aí, né, com a CGDR para a realização. A ideia é que ele aconteça em 2025, então, para acontecer em 2025, a gente tem que fazer todo o planejamento já a partir de 2023, né, porque é muito complexo, a gente aprendeu muita coisa fazendo esse inquérito, mas a grande dificuldade no Brasil é que cada cidade tem a sua própria forma, né, de autorizar a pesquisa, e é tudo bem complexo no Brasil. A gente achava que só ter aprovação da nossa CONEP era suficiente. Quando a gente vai para a prática, você vê que cada lugar tem uma barreira, tem uma forma específica, então isso demorou muito, e aí a gente até já conversou com o programa, a gente precisa aí de um tempo grande para poder aprovar tudo, poder ter todas essas aprovações dos locais, porque tem locais que a gente foi que nunca tinha recebido nenhuma pesquisa, então é muito difícil até você convencer, você dizer para o gestor, olha, a gente não está aqui para dizer o que você está fazendo está errado, mas esses resultados, né, vão servir para que o Brasil pense. Então, são conversas muito difíceis e a gente enfrentou esse período, Mauro, de muita polarização política no Brasil, no qual os pesquisadores eram vistos como inimigos, né? Então, a gente teve muita dificuldade para ir em muitos locais, inclusive alguns locais nós não conseguimos ir porque os gestores proibiram a nossa ida. Então, assim, foi muito complexo esse período no Brasil, e isso exige aí um planejamento com uma antecedência maior do que a gente pensava antes, por exemplo. Mas a ideia é que a gente, então, comece a planejar em 2023, para fazer em 2025. Ótimo. Que assim seja, né? Vamos torcer para a gente não sair do rumo. Muito bem, gente, a gente está encerrando nossa sessão. Eu queria agradecer muito a presença de vocês quatro, os quatro palestrantes, né? Tereza, Fernanda, Wellers, Etel, pelas contribuições excelentes. Eu tenho certeza que quem assistiu, né, ganhou muito, né, durante essa mesa redonda. E agradecer a quem assistiu e participou dessa mesa redonda. Então, eu estou, além de agradecer então, a organização do Congresso, né, desejar a todos um ótimo resto de Congresso Brasileiro de Epidemiologia e boa tarde a todos. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.